Olá e boas-vindas a mais um mergulho detalhado nas nossas pesquisas. É muito bom ter a companhia de quem nos acompanha para mais esta investigação profunda. Com certeza. Hoje, a nossa mesa de estudos está, literalmente coberta por uma pilha de documentos bem densos. Temos aqui trechos fundamentais do Código Tributário Nacional, a nossa Constituição Federal de 88, algumas apostilas extensas de direito financeiro e uma série de decisões históricas do Supremo Tribunal Federal, o STF. É um material bem robusto, sem dúvida. Mas é incrivelmente necessário para a gente compreender a verdadeira engrenagem que faz o país funcionar nos bastidores. Uhum. A nossa missão de hoje, ao cruzar todos esses dados, é bem clara. Nós vamos desmistificar a máquina estatal. A ideia é responder o que realmente são os tributos, qual é a natureza jurídica e a finalidade deles, além de explorar os princípios que governam esse jogo de arrecadação. E também entender quem tem a competência para cobrar o que, né? Exato. E, por fim, mapear o que a doutrina chama de ecossistema tributário, identificando as diferentes espécies que vivem nele. E sabe, estabelecer esse mapa não é apenas um exercício para juristas. O modo como um país arrecada e gasta os seus recursos define, no fim das contas, o seu nível de justiça social e de respeito aos direitos fundamentais. Entender o sistema tributário é compreender a própria estrutura da sociedade civil e os limites do Estado democrático de direito. Certo. Vamos destrinchar isso partindo da pergunta mais essencial de todas. Lendo essa papelada sobre direito financeiro, fica aquela dúvida básica. De onde, afinal, vem o dinheiro do governo? Boa pergunta. Porque o Estado precisa de um volume colossal de recursos para construir pontes, manter hospitais públicos, pagar milhares de servidores, e a gente sabe que esse dinheiro não brota do chão. Não brota mesmo. O arcabouço teórico divide as receitas do Estado em duas grandes categorias para explicar essa origem. A gente tem as receitas originárias e as receitas derivadas. Tá. As receitas originárias ocorrem quando o Estado atua de forma muito parecida com o empresário comum. Pense no governo alugando um prédio público para um banco, ou cobrando ingressos para visitação em um parque nacional. Ou recebendo lucros de uma empresa estatal, talvez. Isso, perfeito. Nessas situações, ele está explorando o seu próprio patrimônio e a relação com quem paga é totalmente voluntária. Mas olhando para os números nos relatórios que a gente estudou, essa exploração de patrimônio não parece ser o motor principal que sustenta o país. É muito pouco. É uma fração muito pequena, de fato. A verdadeira força motriz, o oxigênio da máquina pública, vem das chamadas receitas derivadas. É nesse cenário que o Estado exerce o seu poder de império. Poder de império. Nome forte. Muito forte. Ele usa a sua autoridade suprema para exigir que a riqueza transite do setor privado, ou seja, do bolso da sociedade, diretamente para os cofres públicos. E é exatamente dentro dessa categoria de receita derivada que habitam os famosos tributos. O que nos leva ao conceito central. A palavra tributo costuma causar calafrios, mas o Código Tributário Nacional, o CTN, traz uma definição muito clínica no seu artigo 3º. Sim, o artigo 3º é a base de tudo. Segundo o texto que eu tenho anotado aqui, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Confesso que, é um juridiquês pesado para quem lê pela primeira vez. Ficou até meio zonza. É natural ficar. Mas cada palavra desse artigo foi cirurgicamente escolhida pelo legislador lá em 1966. Quando a lei diz prestação pecuniária, ela estabelece que o pagamento tem que ser em dinheiro. Nada de escambo. Exato. O Estado moderno não aceita que um cidadão pague seus impostos entregando sacas de soja ou prestando trabalho braçal nas estradas, como acontecia na era feudal, sabe? Entendi. E a parte do compulsória? O termo compulsória define que não há margem para escolha. A contribuição é obrigatória independentemente da vontade do cidadão ou da concordância dele com as políticas do governo atual. Você paga querendo ou não? Querendo ou não.
E instituída em lei é a grande trava de segurança, garantindo que nenhum governante acorde de mau humor e crie uma cobrança por um simples decreto de gaveta. Tem que passar pelo legislativo. Tem um trecho nessa definição que me chamou muita atenção durante a leitura. A lei afirma com todas as letras que o tributo não constitui sanção de ato ilícito. Isso muda totalmente a perspectiva, né? Porque significa que pagar tributo não é um castigo. Esse é um ponto de confusão muito comum. Uma multa de trânsito, por exemplo, é um pagamento compulsório e em dinheiro, mas a essência da multa é punir uma infração, como ultrapassar o sinal vermelho. A finalidade dela é desencorajar um comportamento indesejado. O Estado não quer que você passe no vermelho. Ele cobra para você parar de fazer isso. Exatamente. Já o tributo opera na lógica inversa. Ele incide sobre atividades lícitas, normais, e que movimentam a economia de forma positiva. Trabalhar, abrir uma empresa, comprar mantimentos, adquirir uma casa. Fazendo uma analogia com o nosso dia a dia, pagar tributo é como pagar a assinatura da vida em sociedade. Não é uma penalidade por um erro cometido. É simplesmente o custo rateado de manter o clube funcionando, garantindo que as regras sejam aplicadas e a infraestrutura básica exista. Essa visão da assinatura reflete bem o espírito da coisa. E isso nos leva diretamente ao artigo 4º do CTN, que define a chamada natureza jurídica do tributo através da regra de ouro do direito tributário. O famoso fato gerador. Ele mesmo. Os textos mencionam bastante esse termo, o que configura um fato gerador na prática. O fato gerador é aquela situação específica da vida real, que, no exato momento em que acontece, faz a obrigação de pagar nascer quase como mágica. Como assim mágica? Se uma pessoa vai a uma concessionária e adquire a propriedade de um veículo automotor, esse é o fato gerador do IPVA. Nasceu a obrigação. Se alguém trabalha e ofere renda no fim do mês, esse é o fato gerador do imposto de renda. Ah, entendi. É o gatilho. O gatilho perfeito. O artigo 4º estabelece que o nome oficial que a lei dá ao tributo ou o destino final do dinheiro não importam para definir a sua natureza jurídica. O que define o que ele realmente é no mundo do direito é unicamente esse evento, esse gatilho, o fato gerador. Mas olha, se o Estado tem essa autoridade monumental de exigir uma fatia da nossa riqueza sempre que um fato gerador acontece, o que impede esse sistema de sair de controle? Considerando a fome de arrecadação dos governos, o que trava o Estado de simplesmente cobrar, 90% de tudo que produzimos? É para impedir esse cenário catastrófico que existem os princípios do direito tributário que estão fortemente ancorados na nossa Constituição Federal de 88. Eles operam como escudos de titânio para a sociedade. O poder de tributar seria absoluto e tirânico se não encontrasse essas barreiras constitucionais intransponíveis. Os documentos que analisamos listam vários desses escudos. A gente já tocou no princípio da legalidade, que exige a aprovação de uma lei pelo Poder Legislativo, garantindo o debate público antes de qualquer cobrança. Outro muito citado é o princípio da anterioridade. A anterioridade é a regra que proíbe as cobranças surpresas, o famoso mudar a regra com a bola rolando. Que ninguém gosta. Ninguém gosta. Se o Congresso aprova uma lei hoje criando um novo tributo ou aumentando um já existente, o Estado não pode simplesmente mandar o boleto amanhã. Precisa de um tempo de respiro. Isso. Na maioria dos casos, a cobrança só pode entrar em vigor no ano seguinte. Isso garante um mínimo de previsibilidade econômica para que as famílias organizem seus orçamentos e as empresas ajustem seus preços. Faz todo sentido. O que é fascinante aqui é observar como a Constituição costura dois outros princípios que caminham juntos, que são a capacidade contributiva e a vedação ao confisco. A capacidade contributiva é a busca pela justiça distributiva. Ela determina que quem tem mais recursos deve contribuir com uma parcela maior. É a ideia de que os ombros mais largos carregam mais peso. Exatamente. É a base da progressividade, onde alíquotas mais altas são aplicadas a rendas maiores. E a vedação ao confisco funcionaria como freio de emergência dessa progressividade. Para ilustrar, se um município decidisse cobrar o imposto predial que equivalecesse a 100% do valor de mercado de uma padaria todo ano, isso seria um confisco velado, porque estaria destruindo o negócio.
O exemplo é extremo, mas ilustra perfeitamente a essência da regra. A vedação ao confisco proíbe que a carga tributária seja tão irracional a ponto de aniquilar a propriedade privada ou inviabilizar o exercício de uma atividade ilícita. O Estado não pode usar o tributo como uma ferramenta de expropriação disfarçada. Além desses princípios de proteção, os textos abordam um imenso desafio organizacional, que é a competência para tributar. Como o Brasil é uma federação de dimensões continentais, o poder de criar e cobrar tributos não fica concentrado lá em Brasília. A Constituição faz um loteamento bem rigoroso, dividindo as competências entre a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Um loteamento necessário. Sim, e pelo que entendi da leitura, o grande objetivo desse loteamento é organizar a arrecadação e evitar a bitributação, impedindo que dois entes diferentes cobrem impostos sobre o exato mesmo fato gerador. O federalismo fiscal brasileiro foi desenhado para ser estanque. A União geralmente cuida da tributação sobre a renda, produtos industrializados e importações. Os estados ficam responsáveis pela circulação de mercadorias e os municípios tributam a prestação de serviços e a propriedade urbana. No papel, parece um quebra-cabeça perfeito, onde cada peça tem o seu lugar. Mas a nossa pesquisa mostra que a vida real bagunça esse quebra-cabeça. Tem um estudo de caso muito revelador nos documentos sobre licenciamento de softwares, os sistemas no formato SaaS, o Software as a Service. A guerra do software. Clássica. Com a evolução da tecnologia, as empresas começaram a vender acesso a sistemas pela nuvem. E aí, instalou-se o caos. O Estado olhou para o software e declarou que isso era um bem imaterial circulando, uma mercadoria, então a competência seria dele. E queria cobrar o ICMS. E o município não ficou calado. De jeito nenhum. Simultaneamente, o município olhou para a mesma transação e disse que, de forma alguma, aquilo era uma licença de uso, uma prestação de serviço técnico, logo, a competência era municipal para cobrar o ISS. Esse conflito é um sintoma muito claro de leis que envelhecem mais rápido do que a inovação tecnológica. E as fontes trazem o desfecho dessa guerra fiscal, que precisou ser pacificada pelo STF por meio de ferramentas constitucionais chamadas ações diretas de inconstitucionalidade, as famosas ADIs. Para quem não tem familiaridade, explica rapidinho o que é uma ADI. Em termos simples, uma ADI é um instrumento jurídico usado para pedir que a Suprema Corte declare que uma determinada lei ou ato normativo está ferindo as regras da Constituição, resolvendo impasses sobre quem realmente tem o poder de legislar sobre algo. E nesse embate entre Estado e município sobre o software, qual foi a decisão da Corte nas ADIs 1945 e 5659, que a gente tem apontadas nos relatórios? O Supremo concluiu que o licenciamento ou a cessão de direito de uso de software, independentemente de ser via download ou acesso em nuvem, caracteriza uma prestação de serviço. Portanto, a competência para tributar é dos municípios, devendo incidir o ISS e não o ICMS estadual. Foi um alívio para o setor de tecnologia. Com certeza. É um julgamento emblemático que demonstra como o judiciário atua como um árbitro necessário para evitar que a sobreposição de impostos sufoque setores inteiros da economia. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Nós mapeamos as regras gerais e as brigas de território. Mas a nossa investigação também adentra o que podemos chamar de zoológico tributário. Quais são as espécies que convivem nesse ecossistema? Tem várias. Sim, e olhando para as nossas anotações, há um debate doutrinário profundo. O Código de 1966 prevê apenas 3 espécies, na chamada teoria tripartite. Mas a leitura mais moderna do Supremo sobre a Constituição de 88 reconhece 5 espécies distintas, a teoria pentapartite. Vamos explorar esse zoológico? Vamos lá. Podemos iniciar pela espécie mais conhecida, a que mais pesa no bolso de todo mundo, os impostos. A característica fundamental de um imposto é que ele é um tributo não vinculado. O que isso quer dizer na prática? Significa que quando alguém paga o imposto de renda, o ICMS do supermercado ou o IPVA do carro, o Estado não tem a menor obrigação de devolver um serviço específico para aquela pessoa.
Toda a arrecadação vai para um grande fundo comum, o Caixa Único do Tesouro. Vai tudo para o mesmo balaio. Tudo para o mesmo balaio. É desse caldeirão misturado que saem os recursos para financiar o funcionamento universal do Estado, desde a compra de viaturas policiais até o salário dos professores da rede pública. Então é um pagamento totalmente desvinculado de uma contrapartida direta. Não faz sentido bater na porta da prefeitura e argumentar eu paguei o IPTU da minha casa, então exijo que um guarda fique de prontidão no meu portão hoje. Não faz sentido nenhum. O imposto sustenta o coletivo. Isso nos leva à segunda espécie, que funciona de um jeito oposto, as taxas. Os documentos indicam que, diferentemente dos impostos, a taxa exige que o Estado faça algo específico. A taxa é a materialização do tributo vinculado. O artigo 77 do CTN condiciona a cobrança de uma taxa a duas situações muito claras. O Estado só pode cobrá-la se estiver exercendo seu poder de polícia. Que não é a polícia militar na rua, né? Não. É a atividade de fiscalização e regulação, como a taxa que um restaurante paga para receber a vigilância sanitária. Entendi. Ou, a segunda situação, se o Estado estiver prestando um serviço público que seja obrigatoriamente específico e divisível. A jurisprudência sobre o que é específico e divisível é riquíssima. Tem um caso clássico nos arquivos sobre a taxa de iluminação pública que foi derrubada pelo STF. E faz todo o sentido prático. É impossível medir quantos fótons da luz de um poste na rua estão iluminando a minha cabeça em comparação com a cabeça de alguém do outro lado da calçada. Não tem como faturar isso individualmente. Essa constatação empírica é a base da decisão. O direito usa um termo em latim para explicar isso, uti universi, que significa uso universal. A iluminação de uma praça, o patrulhamento de uma via pública beneficiam a sociedade de forma geral e indivisível. O Supremo deixou claro que serviços universais não podem ser custeados por taxas. Eles devem ser cobertos pelos impostos. Em contrapartida, os papéis também citam a taxa de coleta de lixo domiciliar que o STF validou. Sim, a coleta de lixo domiciliar é o exemplo perfeito do serviço uti singuli, ou uso singular. O caminhão de lixo passa em frente a uma residência específica, em um endereço determinado, e recolhe os resíduos daquela família. Dá para medir? Dá para medir perfeitamente. O Estado consegue identificar exatamente quem é o beneficiário e qual foi o serviço prestado. Por ser divisível e mensurável, a cobrança via taxa é perfeitamente constitucional. Passando para a terceira espécie da visão tradicional, temos as contribuições de melhoria. Lendo sobre elas, parecem ser uma ferramenta de pura equidade financeira aplicada ao espaço urbano. Se ligarmos isso ao quadro geral do desenvolvimento das cidades, a contribuição de melhoria é brilhante. Pense no seguinte cenário. O poder público decide asfaltar uma avenida inteira de terra batida e instala rede de esgoto e iluminação. Por causa dessa obra pública específica, financiada com dinheiro de todos nós, os imóveis daquela rua dobram de valor no mercado imobiliário. Houve um enriquecimento patrimonial claro, gerado pelo investimento estatal. É nesse momento que o Estado entra para capturar parte dessa valorização, certo? Para evitar que o dinheiro público gere lucro apenas para alguns proprietários sortudos. O propósito é exatamente evitar o enriquecimento sem causa. A contribuição de melhoria permite que o Estado cobre dos proprietários beneficiados uma parcela dessa valorização imobiliária que decorreu da obra. Obviamente, a legislação impõe amarras bem severas. A cobrança individual não pode ultrapassar a valorização real do imóvel e o total arrecadado de todos os vizinhos não pode ser maior que o custo final da obra pública. Seria muito fácil o Estado lucrar com a obra se não tivesse esse teto. Exato. Tem que haver limite. Até aqui, cobrimos o trio original do Código de 66. Mas a leitura da teoria pentapartite do Supremo introduz as contribuições especiais como uma quarta categoria, que são tributos com destinação carimbada, como o INSS e o PIS/COFINS, que não vão para o Caixa Geral, vão direto para a Seguridade Social. Perfeito. E tem a quinta espécie, que é o ponto fora da curva. Sim, a quinta e última espécie desse ecossistema é, no mínimo, curiosa: os empréstimos compulsórios. Pelas anotações, é literalmente o Estado usando sua autoridade para forçar a população a emprestar dinheiro para o governo. Isso soa um pouco assustador,
E é uma medida de força extrema. E por conta da sua gravidade, a Constituição a cercou de limitações. Apenas a União pode instituir um empréstimo compulsório e ainda assim somente mediante a aprovação de uma lei complementar, que exige maioria absoluta no Congresso Nacional. Não é algo trivial. E imagino que os motivos precisem ser bem sérios. Raríssimos. Calamidade pública de proporções nacionais, guerra externa iminente ou investimentos públicos de caráter urgente e relevante interesse nacional. O diferencial absoluto dessa espécie está no nome empréstimo. O Estado tem a obrigação inegociável de devolver o dinheiro no futuro. Os arquivos históricos do nosso material de pesquisa relembram o Decreto-Lei 2288 de 1986. Naquela época conturbada da economia, instituiu-se um empréstimo compulsório sobre o consumo de combustíveis e a aquisição de veículos. Muita gente lembra dessa época. Sim, e o STF foi acionado anos depois para forçar o governo a cumprir as regras de devolução, reforçando que essa espécie tributária não é um confisco disfarçado e deve ser obrigatoriamente restituível, preservando a segurança jurídica. A devolução é o que legitima a cobrança. Sem ela, seria só um imposto disfarçado. Então, o que tudo isso significa quando a lei fria e estática precisa ser aplicada na velocidade do mundo real? As pessoas atrasam pagamentos, empresas enfrentam crises e a tecnologia cria novos cenários. Como o sistema lida com essas lacunas e atritos do dia a dia? O direito tributário tem mecanismos internos de adaptação. O artigo 108 do CTN estabelece que, quando a legislação for omissa, ou a sua aplicação literal gerar distorções severas, as autoridades devem recorrer à analogia, aos costumes e, acima de tudo, aos princípios gerais de direito e à equidade. A nossa pesquisa aponta ao recurso extraordinário 566621, no qual o STF debateu justamente a aplicação da equidade. Pelo que eu compreendi da leitura, a equidade funciona como um filtro de razoabilidade para garantir que a sanha arrecadatória do governo não atropele a justiça. O Supremo reforçou que o uso da equidade não é uma violação do princípio da legalidade. Pelo contrário, a equidade é a ferramenta que permite ajustar a rigidez da lei ao caso concreto, garantindo a proporcionalidade. Ela impede que uma cobrança, uma multa acessória se torne desumana ou irracional diante da realidade dos fatos. E familiaridade de atrasos, quando os cidadãos não conseguem pagar esses tributos no prazo, o Estado precisa de uma métrica para calcular os juros de mora. Isso nos leva a um mergulho profundo que os relatórios trazem sobre a criação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, lá em 1979, mundialmente conhecido no Brasil como a taxa Selic. A Selic é um fenômeno interessante porque ela tem uma natureza dupla e impactos macroeconômicos formidáveis. Originalmente era só um sistema técnico, mas hoje ela baliza o custo do dinheiro no país. Por um lado, ela define os juros da dívida pública federal. Se a Selic está baixa, o governo gasta menos para rolar as suas próprias dívidas e o crédito no mercado fica mais barato. O que estimula o setor produtivo e o consumo das famílias, certo? Exatamente. A roda da economia gira mais rápido. Mas a nossa análise destaca um paradoxo. O artigo 161 do CTN estabelece que a Selic também é a taxa usada para corrigir os débitos tributários atrasados dos contribuintes junto à Receita Federal. Portanto, há um efeito gangorra. Um efeito muito claro. Se o governo força a Selic para baixo para estimular a economia e baratear a própria dívida, ele simultaneamente reduz drasticamente o volume de dinheiro que arrecadaria com as multas e correções de impostos atrasados. Fica mais barato para o devedor atrasar o imposto. É um equilíbrio delicadíssimo. E o inverso também é verdadeiro. Uma Selic elevada ajuda a esfriar a inflação e aumenta as receitas com penalidades fiscais. Mas, por outro lado, faz a dívida pública disparar, drenando bilhões de reais que deveriam ser investidos em infraestrutura e serviços essenciais. O direito financeiro precisa observar essas dinâmicas constantemente, interpretando normas para que a política fiscal de arrecadação converse com a política monetária de juros, sem implodir os fundamentos econômicos do país. É um verdadeiro malabarismo em grande escala. Eu fico impressionada. É complexo. A análise imersiva fica muito claro que os tributos são a espinha dorsal invisível que mantém a civilização moderna de pé.
Sem a arrecadação estruturada, não existe prestação de serviços públicos. Diferenciar as espécies do zoológico tributário, compreender os limites impostos aos governantes e acompanhar como os tribunais interpretam essas regras, não é um nicho restrito a advogados e contadores. É um conhecimento vital para exercício pleno da cidadania. O domínio dessas informações é o que protege a sociedade de eventuais abusos de poder e garante que o financiamento do Estado seja de fato democrático. E considerando que inovações como o software SaaS já causaram terremotos jurídicos entre estados e municípios, isso levanta uma questão importante sobre o horizonte que se aproxima. O que você tem em mente? Dependem de um fato gerador materializado no mundo físico ou no ambiente digital atual. Mas como o arcabouço tributário vai se comportar quando partes expressivas da economia migrarem inteiramente para o metaverso? Nossa! Ou pior, quando tivermos trilhões de transações em frações de segundo sendo operadas 100% por inteligências artificiais autônomas, sem qualquer interferência humana direta. Como o Estado democrático de direito vai localizar o fato gerador e definir a jurisdição territorial de uma riqueza que é criada e transacionada no vazio digital, fora de qualquer fronteira física, é um enigma regulatório monumental para as próximas décadas. Fica a reflexão para quem está nos ouvindo. Uma reflexão que expande completamente os horizontes para fecharmos os trabalhos de hoje. É por isso que mergulhar nestes documentos é tão enriquecedor. Um agradecimento imenso a quem acompanhou essa longa e detalhada investigação conosco. É sempre importante continuar questionando as regras e as engrenagens que movem o mundo ao nosso redor. Até o próximo mergulho profundo.